Saudações, longevos. E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz, a gente está retomando o segredo da longevidade. Eu tive uma pausa aí pelo meu trabalho, é um mês de muito trabalho, então eu tive que parar um pouquinho e estou retomando com uma entrevista genial. E vocês vão entender por que que é genial. Porque eu estou falando com um gênio. Vou colocar aqui uma biografia resumida do nosso entrevistado de hoje. Prestem atenção. O Dr. Fabiano de Abreu Agrela, ele é pós-PhD em neurociências. Ele é mestre em ciências de saúde nas áreas de psicologia e neurociências. Ele é biólogo, especialista em genômica, comportamento humano e inteligência. Ele é membro das sociedades Society for Neuroscience, Sigma 11 e Royal Society of Biology. Ele é membro também das sociedades de Alto QI, Mensa, Intertel, Triple Nine, TNS. Depois você vai explicar para a gente direitinho o que são essas sociedades. ISP e EASY. Bem-vindo, doutor Fabiano, muito obrigada. E, gente, ele é meu amigo e ele, como eu falei, ele é genial porque ele tem um QI de gênio. Então, Fabiano, estou muito honrada que você está em Portugal aí conversando com a gente. E eu vou aprender bastante. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui vai aprender muito mesmo com você. E eu queria começar te perguntando, me fala especificamente pela essa sociedade Triple Nine, que é uma sociedade de alto QI. Qual que é a especificidade dessa sociedade para as pessoas entenderem com quem eu estou falando hoje? Olá, doutora, tudo bem? Tudo Bom te ótimo. ver aqui. A Triple Nine Society é uma sociedade de alto QI para quem tem QI acima de 146 pontos, de desvio padrão 15, que é 99,9 de percentil. É uma sociedade interessante, a gente teve agora um encontro na Alemanha recentemente, e, bom, são pessoas de diferentes profissões, fizemos até uma pesquisa há pouco tempo, em que cada membro tem várias profissões, vários trabalhos, várias empresas ou várias profissões. São pessoas bastante criativas e com bastante resiliência, inclusive sem histórico de problemas sociais em relação a conflitos sociais ou qualquer tipo de questões complexas nesse sentido. Entendi. Porque você falando sobre a Triple Nine, o que quer dizer 99,9% de percentil para as pessoas entenderem do que se trata? No caso, essa escala é de acordo com a quantidade de pessoas que podem atingir essa pontuação. No caso, acima de 146 pontos, é mais fácil a gente falar em pontos. Na verdade, o mais correto é falar de percentil, porque a gente olha na internet tanta pontuação, mas na realidade o percentil ele define melhor em grau comparativo. Por exemplo, você vê uma pessoa 180 de QI, mas se for desvio padrão 24, por exemplo, o percentil ele vai ser o mesmo do que alguém com 140 de QI, por exemplo, não sendo exato. Então, desvio padrão 15, a gente fala mais sobre as normas do Brasil, no teste de QI, por exemplo, que chega a 160 pontos com extrapolação 164, é o limite máximo no desvio padrão 15. Ou seja, são as pessoas, uma reunião das pessoas que tem mais alto QI no mundo, né? Então, é 0,1% da população de mais alto QI no mundo. Isso daí é um super privilégio. E é muito interessante você ter falado que essas pessoas, elas possuem diversas profissões, né? Porque elas são extremamente criativas, elas têm várias atividades. E é legal que tira aquele estigma que as pessoas falam, você tem que ser muito bom em uma coisa. Não, você pode ser muito bom em várias coisas, né? Dependendo do seu QI, da sua criatividade. E também que são pessoas que estão mais realizadas psicologicamente, né? Com menos problemas, né? Menos problemas que a gente vê hoje em dia. Os problemas sociais são cada vez maiores, então a gente pode inferir que você ter alto QI te ajuda a você se adaptar na vida, né? Exato. Nós fizemos uma pesquisa, uma estatística, eu conversei com vários membros, não apenas da Triple Nine Society, mas também
de outra sociedade. E eu encontrei uma correlação na Triple Nine, no caso, de, de pessoas com muitas profissões e pessoas com bastante sucesso profissional em suas profissões. E, inclusive, por exemplo, tem uma amiga minha alemã que ela é uma advogada e ela é uma referência na Alemanha, na advocacia. E o outro também, que é um dos campeões de um jogo parecido com o xadrez até, mas não chega a ser o xadrez em si, é um mais complexo, eu não esqueci o nome agora. E também outras profissões que as pessoas têm, mas o mais interessante é que tem mais de uma profissão. Tem um matemático que ele também é músico, e ele também trabalha com outras coisas. E aí a gente entra naquele estudo sobre a necessidade do novo, então pessoas que buscam sempre coisas novas. É como um amigo meu, psiquiatra superdotado, diz: Fabiano, eu quase larguei a psiquiatria, mas quando te conheci, você me orientou para poder reformular a psiquiatria para que eu possa ter coisas novas dentro da minha área, sem ter que procurar outras áreas. Sim, é fantástico. Para quem não sabe, o Fabiano, ele também é presidente de várias sociedades de alto QI e a gente tem uns grupos de WhatsApp, né, Fabiano, em que a gente fala sobre diversos assuntos e isso faz com que a gente cresça muito e vários trabalhos científicos saem disso, né? Eu sei que você tem uma profusão de trabalhos científicos e isso agrega muito para a humanidade, né? A gente tem uma missão, eu acho que é muito importante saber o que você faz aqui no mundo, qual que é a sua missão e você ajuda muitas pessoas a seguirem a meta, seguirem o destino que cada um tem, né? Foi o útil ao agradável, Sim. porque eu senti essa necessidade de interação nas próprias sociedades de alto QI. Eu vi ali grupos em que as pessoas falavam sobre alguns assuntos, mas faltava um pouco ali, para mim, a pesquisa, o embasamento científico e transformar também, tornar e criar pesquisadores, né? E foi então que nasceu essa ideia, mas porque eu também uso as publicações científicas para que eu possa registrar e também me aprofundar nas ideias. Então, muita gente pensa, você tem um monte de artigo científico, você quer o quê? Bater algum recorde? Não, não é isso, nunca foi isso. E por que você não busca revistas com impacto como Nature, etc.? Porque, primeiro, eu não vou pagar o preço que a Nature oferece, que a Nature vende, no caso, né, o espaço dela. E segundo, que esse não é o objetivo. O objetivo, na realidade, é que quando eu tenho um pensamento, eu quero me aprofundar nesse pensamento. Então, as pesquisas científicas fazem com que eu me aprofunde nesse pensamento e eu possa registrar através de um mecanismo, de um meio que seja oficial, que é uma revista científica. Então, eu não estou me importando tanto com o fator de impacto em si, com a relevância da revista, mas que seja uma revista oficial e que eu possa registrar meu pensamento. E, bom, no futuro, se alguém quiser usar meu pensamento para poder construir algo mais bem elaborado, ok. Ou, de repente, aquilo que você publica é algo bem elaborado, só não está numa Nature, por exemplo, mas que pelo menos está ali registrado para que fique para a eternidade. Isso é fantástico. Você falar fique para a eternidade é fantástico. E que conhecimento tem que ser distribuído, né? Se a gente fica com conhecimento para a gente só, não tem nenhum valor. E isso é um fator social mesmo, né? É uma ação social que a gente tem. Eu queria falar também um pouquinho, agora na nossa introdução ainda, sobre as sociedades de que você é membro. Me fala um pouquinho da Royal Society of Biologists. Do que significa, no que consiste? A Royal Society é uma sociedade inglesa, no caso, e é bem restrita, então a avaliação é bem profunda sobre o teu histórico profissional. Eu procuro me estabelecer em sociedades e sempre procuro as melhores sociedades, obviamente, porque lá eu vou encontrar também boas pessoas. Então, faço amigos, tenho cientistas que possam também corroborar, ajudar. É o que eu te falei, o que eu acabei de falar. Eu procuro sempre trazer ali a comprovação daquele meu pensamento. Eu, todos os dias, desde que eu acordo, eu tenho várias ideias e eu preciso registrar essas ideias. E eu tenho uma necessidade, mediante ao meu perfeccionismo, porque eu sempre acho que, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Então, por ser membro dessa sociedade, ver ali um cientista, um biólogo, alguém que é realmente conceituado, que possa ler e dizer, Fabiano, você tem razão, ou então parece bastante interessante o que você está dizendo. Até porque a gente está numa era bem complexa, em que você publica algo na rede social
e as pessoas elas enxergam a sua maneira aquilo ali, ou são muito formadoras de opinião. Só que eu penso que para a gente, você, por exemplo, que é médica, estudou tantos anos da sua vida, então para você, obviamente, vai ser muito mais relevante a opinião de um médico que estudou o mesmo que você e passou pelo teu percurso, do que de uma pessoa que está ali sem identidade e que vai dizer que você possa não estar certo sobre aquilo ali, né? Não que eu não esteja aberto, obviamente, a observações, mas é que 99% dessas observações elas não fazem sentido, ou então não existe uma compreensão sobre a sua subjetividade. Então, é muito complicado hoje você utilizar da rede social para se expor. Eu, particularmente, não gosto, sabe disso, mas eu tenho que fazer, é importante para a minha carreira também. Mas é porque, às vezes, um comentário ou outro que não interpretou da maneira correta aquilo que você disse, então sugere que aquilo ali seja falho e aquilo ali te desmotiva dentro do teu perfeccionismo, no sentido de que, se essa pessoa não entendeu, então outras podem não entender o que eu coloquei. Só que o que eu coloquei, eu tenho certeza sobre isso, não apenas pela minha certeza, mas porque profissionais de verdade, profissionais de grande carga, de grande histórico, de currículo, viram aquilo ali e me apoiaram sobre aquilo que eu escrevi. Então, você participa de alguns grupos e nós temos vários profissionais renomados nos nossos grupos, e geralmente aquela minha ideia eu coloco ali no grupo para a gente debater sobre ela, e quando eu vou publicar é porque já houve um debate sobre ela e eu estou mais seguro para poder publicar sobre aquele assunto, mas sempre tem alguém que vai chegar ali e vai dizer não concordo com isso, ou às vezes não entende, não consegue interpretar da maneira que a gente queria. Tem muito disso, né? A pessoa não entende e aí ela quer colocar a objeção dela e aí fica difícil, porque muitas vezes fica difícil mostrar e é difícil, eu sei como é que é. Mas a gente não pode se importar muito com isso, porque são opiniões diversas, né? É importante a gente fazer a nossa parte. Eu sei disso porque eu sei que no grupo você Mas realmente... Fala. Mas a gente entra numa outra questão. É impossível praticamente não se importar com isso quando o teu sistema, em relação à empatia, teu sistema empático, que é o córtex, está no córtex pré-frontal, ele é desenvolvido. Então, a minha empatia, ela é algo que até me atrapalha muitas vezes. Inclusive, eu já levantei, entre aspas, bandeiras do tipo, olha, eu vou parar um pouco porque a minha empatia ela está me prejudicando. Você quer ajudar pessoas, por exemplo, e nessa sociedade atual é bem complexo isso, porque quanto mais você ajuda, mais as pessoas pensam que é obrigação que você está fazendo. Perfeito. Então, até que ponto vale a pena essa ajuda e até que ponto as pessoas extrapolam e exigem mais de você. Não, vale a pena sim, é que você ainda é novo. Eu já tenho mais idade que você, passei muito por isso e eu posso te falar. Você tendo a certeza, e você tem a certeza de que você está fazendo o seu melhor, que você está fazendo algo embasado, e a gente tem esses grupos em que a gente dá opiniões sinceras nesses grupos, né? Então, se alguém discorda, é bem enfático mesmo. As pessoas de alto QI a maioria são bem enfáticas no que falam, e a gente questiona muito, debate muito. Então, quando você coloca na sua mídia social, é algo que você já falou com várias pessoas e a gente teve a certeza realmente de que é aquilo, é bem assertivo, né? E os nossos grupos, né, falando do grupo Gifted, que é um grupo de pessoas de alto QI, porque nós temos outros grupos em outras, o Neurogenômico, por exemplo, que fala de neurociência e de genômica, nós temos a RGTEA, que fala de autismo, né? Então a gente fala sobre diversos assuntos, mas a pauta agora é sobre o QI. Os grupos Gifted são centenas de pessoas e todas elas foram escolhidas, né? Então são pessoas resilientes, pessoas que têm uma inteligência emocional em que existe o debate, existe a discordância, a concordância, sendo que de maneira resiliente, ou seja, não tem conflito, não tem discussão. Eu não concordo com isso. Você não concorda? Por quê? Por isso, isso, isso. Então, o debate está sempre sendo muito saudável. Mas até em grupos como Gifted, de pessoas de alto QI, a gente também tem que filtrar as pessoas que entram, porque você também pode ser
um superdotado neurodivergente, ou pode ter situações adjacentes que tragam conflito para dentro de um projeto, e isso não interessa para a gente. É isso mesmo. Obrigada por ter me colocado. Me sinto privilegiada. Vamos lá, vou começar. Porque eu quero explorar muito o Fabiano, gente, porque há muito tempo que eu tenho um convidado para vir aqui e ele não pode, ele tem uma vida muito atribulada, ele faz muitas coisas, ele mora em Portugal, está aqui conosco, então a gente vai explorar ao máximo. Eu quero começar a falar sobre a parte de genética, né, de genômica que você estuda e você é professor. E eu quero te fazer a primeira pergunta aqui, é que existem alguns genes associados à longevidade, certo, Fabiano? Quais são esses genes e como é que eles foram identificados em alguns estudos genômicos? Assim, como é que como é que as pessoas chegaram, né, os cientistas chegaram à conclusão de que aqueles genes específicos estão relacionados com a longevidade? A longevidade ela é poligênica e foi na genômica que eu encontrei ali o santo graal em relação ao comportamento, à vida, nós como humanos, né? E é impressionante como funciona todo o mecanismo da síntese, da produção, para que, por exemplo, nesse exato momento, tem um surto de conjuntivite aqui na região, minha família toda com conjuntivite. Não sei se estou iniciando esse processo, mas estou com a garganta ruim, meu corpo está cansado. Até que ponto a genética também ela tem relação com tudo isso? Claro, ela tem relação com o sistema imunológico, ela tem relação com a predisposição que você tem e também como você se comporta, né, em relação à doença e em relação à longevidade. Mesmo sendo poligênico, a gente tem alguns genes mais famosos, por exemplo, como o FOXC03, o ApoE, tão famoso ApoE, o SIRT1. Então, todos eles estão associados, eles são mais importantes. Então, por exemplo, o FOXC03, ele está associado em várias populações, porque a gente também tem que ver estudos em relação à população em si. E as variantes, as SNPs, porque dentro do gene você tem as variantes, né? Então, quando a gente fala do FOXC03, a gente pensa sempre no RS2802292. Fala sobre esses 3 genes específicos e para as pessoas entenderem, né, o gene é constituído do nosso cromossomo. Então, as pessoas, elas têm esse gene e a manifestação dele é distinta na longevidade, ou algumas pessoas têm e outras não. E essas variantes também. Explica para a gente que não entende muito de genômica, para quem está assistindo a gente, como é que são distribuídos esses genes? Isso, perfeito. De maneira simples, todos nós temos o gene. O que diferencia é que todos também temos as variantes, mas o que diferencia é que, por exemplo, a gente trabalha isso com letrinhas, né? ATCG. Então, o A dentro daquela variante, ele vai ter uma força, uma propriedade maior na síntese daquela substância específica ou daquela proteína, que vai estar mais relativo à longevidade, à maior longevidade. O que os estudos fazem? Eles encontram naquele público com menor longevidade, aquele público com maior longevidade, aqueles genes, aquelas variantes e aqueles alelos, que são as letrinhas, que têm relação com a longevidade naquela população. Então, quando você analisa aquele gene variante e essa probabilidade, e também o que ele faz, né? Genes relacionados, por exemplo, à neurogênese, genes relacionados à vida celular. Então, obviamente, você vai trazer uma relação em que o resultado é uma maior longevidade, já que são genes relacionados a fatores que levam a uma vida mais longa e que aquela população apresenta aqueles alelos específicos para que tenha uma longevidade maior, que são as letrinhas, né? São as letrinhas. A gente vai explorar bem sobre esse assunto, viu, gente? Tem uma outra pergunta aqui. Existem diferenças significativas na expressão desses genes da longevidade entre as populações que são conhecidas por sua longevidade excepcional? A gente tem as populações longevas, eu sempre falo com as pessoas que estão nos assistindo, e a gente tem um exemplo aqui que você citou, foi Okinawa e Sardenha, né? São duas blue zones, ou seja, locais em que as pessoas vivem. As pessoas com mais de 100 anos vivem mais, tem mais gente com mais de 100 anos do que
nas populações ao redor. Então, esses genes, eles podem ter uma expressão diferente, Fabiano? Sim, por exemplo, foram encontrados o alelo E4 do gene ApoE, nessas populações é mais prevalente. Então, quando você analisa que as populações que vivem bastante e você tem aquele alelo que é prevalente nessa população e não em outras populações que vivem menos, então você chega ali a um denominador, no caso, sobre essa questão. E claro, aí você tem que analisar fatores desde da alimentação, nutrição e fatores também de antepassados. Porque quando a gente analisa aquela população daquela região e a gente tentar entender o porquê que aquela população vive mais, a gente tem que pensar nos fatores ambientais, fatores como alimentação e também fatores da sua ascendência e por que chegou a isso, a essa evolução em relação à longevidade e seus genes. Então, talvez a explicação dessas populações, essa concentração de pessoas que são extremamente longevas, seja pela herança, né, pela herança genética, porque são descendentes de pessoas que já são longevas, e também pela constituição ambiental daquela região, o tipo de alimento que eles se alimentam, os hábitos de vida, o estilo de vida daquela região, que corrobora, né, com esse aumento de expectativa de vida por viver um pouco mais. Mas existem alguns avanços na genética, né, como o CRISPR, que poderiam ser usados. Explica para as pessoas o que é esse tipo de modulação que você faz, essa manipulação que a gente consegue fazer no gene, e como é que isso poderia ser favorável para modificar os nossos genes que estão associados à longevidade. É a tecnologia que é utilizada para poder editar os genes associados à longevidade. Então, é bem complexo, né? Até porque quando a gente fala sobre essas questões de editar gene e reparar gene, DNA, a gente está falando também questões éticas, né? Mas já tem um avanço bem grande em relação a isso. Então, o processo, por exemplo, como no próprio gene SRT1, que está envolvido em processos de reparo de DNA e regulação da morte celular. Então, quando você mexe no gene que tem relação com o reparo do DNA e regulação da morte celular, a gente está falando de longevidade. Então, modificar esses genes para mimetizar as variantes encontradas, então isso pode, teoricamente, aumentar a vida daquela pessoa. É bem complexo isso. É muito complexo. E é interessante falar que existem estudos mesmo. Em Harvard, né, nós temos estudiosos lá que estão realmente manipulando genes e conseguindo fazer com que haja uma alteração em algum pedacinho específico do gene e que isso promova maior longevidade. A gente fala isso em animais, né? Estão sendo feitos estudos em animais. Tem ratos, né, Fabiano, que viveram Sim, 3 vezes sim. mais do que a vida normal. Principalmente ratos. Mas eu penso que a China está bem avançada nisso, porque a China não tem o mesmo controle de ética. Então, quando a gente fala em Harvard, a gente fala de um controle muito maior do que em quem você vai testar e como você vai fazer tudo isso, né? Porque o governo americano ele controla bastante. Mas quando a gente fala da China, a gente fala de uma expansão maior, de uma possibilidade maior, para que você faça testes, para que você possa investir nisso, em estudos. Também na Índia. Na Índia também é mais possível. Tanto que muitos estudos que poderiam ser publicados na Inglaterra escolhem Índia, escolhem revistas científicas indianas para que possam ser publicados, porque é mais fácil. Não tem tanto rigor, né? E aí, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre. A gente falou em manipulagem, né? Em modificar, cortar, editar o gene. Mas também a gente consegue manifestar um gene ou não, ou silenciá-lo, né? Através da epigenética. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes você tem um gene de longevidade que ele está aquiescente, que ele não está manifesto por algum problema externo, fatores como estilo de vida e tal. Explica um pouquinho isso para as pessoas, porque às vezes a gente consegue promover uma longevidade através da epigenética, né, Fabiano? Sim, só que hoje em dia é bem complexo, porque não tem, por exemplo, no Brasil, você vai trabalhar com isso, você não tem mecanismos
Mas sim, a deleção em si, a modificação do gene, ela é possível e você trabalhar em cima daquele gene que por algum motivo, ou fatores ambientais, ou até mesmo fatores, né, genéticos da própria pessoa, é necessário fazer essa modificação. E também outros fatores, até o uso de substâncias e outras situações que você possa estar fazendo uma alteração. Mas ainda é muito complexo falar sobre isso, porque a gente esbarra com estudos em cobaias, em ratos, né, em animais, mas em humanos já está bastante escasso ainda. Então já é mais complexo. Sim. Então, gente, como está tudo complexo, está tudo é, ainda em estudos, o que que a gente tem que fazer? O que é seguir o que a gente sempre fala aqui no canal, que a gente recomenda, ter um estilo de vida saudável, cabeça boa também, né, Fabiano? Você acredita? Eu acredito isso, eu queria a tua opinião, que a gente está conversando aqui, eu estou aprendendo com você. Você acredita que a gente consegue, através do pensamento, modificar a nosso físico, nossas células, a tendência a doenças? Você acredita nisso? Olha, a genética é crucial hoje. A gente tá tão fácil você analisar os dados genéticos, né? Você, por exemplo, fez o seu teste genético e você viu ali o seu resultado. Então, através do seu sequenciamento completo ou imputação dos dados brutos, você pode analisar a predisposição genética e trabalhar em cima dela já. Então, quando a gente fala em alteração do gene em si, a gente está falando de algo mais complexo, mas é algo muito simples hoje você fazer um teste genético e você analisar a sua predisposição e trabalhar em cima dela. Trabalhar em cima da predisposição genética. Até porque, estatisticamente, quando você analisa a probabilidade realmente de você ter aquilo ali de acordo com a predisposição é grande, e vários estudos já confirmaram isso. Nós, no nosso banco de dados, né, que temos também um laboratório, a gente analisa bem e sabe que existe essa proporção. O teste genético, hoje em dia, por exemplo, a minha empresa ela consegue fazer a imputação e um relatório genético com base em dados que você faz de ancestralidade. Então, é muito comum você fazer um MyHeritage, um 23andMe, um Ancestry, um TellMeGene, que são testes de ancestralidade, mas é possível você fazer a imputação daqueles dados brutos e você ver predisposição a TDAH, autismo, a Alzheimer, doenças no geral, intestino, tudo você consegue ver. Você consegue analisar, por exemplo, a absorção de ferro, de vitamina D do teu organismo. Ou seja, é a sua alma, o seu DNA é a sua alma. Então, você consegue ver tudo o que é possível em relação à sua vida através do relatório genético. E está tão barato hoje em dia que eu não sei como é que não está mais popular. E é essencial. Então, muitas pessoas já falaram para mim, eu prefiro nem olhar, vai que eu encontro uma predisposição alta ao Alzheimer. Então, eu prefiro não ver. Ok, então você prefere não ver, e caso você tenha uma predisposição alta ao Alzheimer, você vai ter Alzheimer mais cedo? Isso não faz sentido para mim. Então, a lógica é você ver, ficar sabendo e passar a se cuidar, né, de forma preventiva para que você não tenha depois. Né? E claro, se você tem casos na família como pai, mãe, avô, avó, mais um motivo ainda para você fazer. É interessante as pessoas saberem que também, como você disse, é um teste que lê tudo do que a gente é. Assim, é uma enciclopédia do que a gente é. E é um teste que é feito só uma vez, né, Fabiano? Exatamente. Você vai fazer o teste uma vez só e pronto, tá ali. Você está com a sua alma registrada. Quem quiser E saber mais sobre o teste genético, fala aqui embaixo nos comentários que o Fabiano se responde, né? A gente vai deixar aqui salvo e você responde para as pessoas, tá bom? sim. E sobre o controle do pensamento, é muito simples. É muito simples pensar sobre isso, porque, por exemplo, você está estressado com aquela situação. Né? O estresse está relacionado à ansiedade. Sabemos que a ansiedade é uma pendência. Então você muda, gira a chave. Essa situação está te causando estresse e você pensa em outra coisa. Ou você usa a sua lógica para encontrar uma solução rápida para aquilo que te estressa. Então, a partir do momento que você contorna a situação com o próprio pensamento, pronto, você está regulando os seus neurotransmissores e seus hormônios. Então, nós sabemos que a ansiedade e o estresse eleva o cortisol. Sabemos que o cortisol causa problemas, né? Quando em alta vai te causar problemas
principalmente no sistema imunológico. Então, se você contorna aquela situação para evitar o estresse, logo você vai ter uma melhor chance de não ter doenças como gripe, essas doenças mais do cotidiano. E também os próprios neurotransmissores, porque a longo prazo você vai danificá-los. Danificar vai causar disfunção, no caso, na produção, na recaptação dos seus neurotransmissores, que são os mensageiros químicos da vida, né? O que eu chamo de mensageiros da vida, porque seu comportamento, seu humor, sua alegria, sua raiva, é só você olhar lá o Divertidamente 2, o filme, e saber que cada bonequinho daquele está relacionado ao neurotransmissor. Então, a alegria, a serotonina, a dopamina. Então, essa é a relação. Se você está constantemente ansioso, então você está constantemente buscando dopamina para poder driblar essa situação de baixa que te coloca no teu humor, no teu ânimo. Porque a ansiedade é uma pendência, então logo ela vai hiperativar a sua amígdala e você vai buscar memórias ruins que arremetem àquela ideia que revela a ansiedade. Então, é como um armário de gavetas. Você está com um problema financeiro e aí você começa a sua ansiedade a trazer um histórico de problemas financeiros da sua vida. E aí você começa a mergulhar nesse tema financeiro, nessa questão financeira, e pronto. Você vai hiperativar a sua amígdala, você vai aumentar a produção do seu cortisol, e aí você vai causar um desgaste maior dos seus neurônios e das regiões do cérebro relacionadas a essa produção, em que com o tempo você vai alterando a morfologia, e por isso que vai fazer um exame de neuroanatomia, um exame de neuroimagem, por exemplo, numa pessoa com depressão, e você vê regiões no cérebro menores devido a essa depressão e a produção desses neurotransmissores que não estão adequados. Ou seja, a gente consegue realmente mudar a morfologia através do pensamento, né? E fala um pouquinho sobre a meditação, né? Porque a meditação também tem vários estudos mostrando que você consegue também alterar todo os seus neurotransmissores, te deixar numa vibração melhor, né? A meditação, ela funciona. Comigo não, mas ela funciona com muita gente. Na verdade, eu não, é porque eu não tenho problemas ainda que eu não tenha. Eu controlo, né, o meu emocional. Sim. A minha oscilação ela é muito grande, é normal. Eu Mas estou tem um sempre em controle. picos, mas eu controlo. Né? Esse exato momento que eu estou falando com você, tem uma mosca aqui andando, e Mas é uma das coisas que. Andando não, ela está voando na realidade, né? Mas eu tenho problemas com mosca, eu odeio moscas, né? Elas ficam em mim, elas perturbam. E o que eu faço? Bom, a mosca está me incomodando. E eu estou agora falando com você e estamos aqui nessa imagem que pessoas estão vendo. Então, o que eu faço? Fico que nem um maluco espantando a mosca e não vou conseguir matá-la? Ou simplesmente vou falar sobre a mosca para que vocês percebam que eu não sou louco, eu estou apenas dando um tapa numa mosca que está aparecendo. Pronto, confortei a minha consciência, confortei o meu estresse, não estou me estressando mais com a mosca, ela pode pousar à vontade, porque eu já anunciei que há uma mosca aqui e não tenho que me preocupar com o que vão pensar em relação às minhas atitudes. Isso mesmo, porque até ela não está visível aqui pra gente. Então, só para avisar que ele não tá maluco. Fabiano, essa parte também de meditação, você falou que não funciona muito para você. E a hipnose, para mim, eu tentei já, para mim não funciona. Uma vez eu fui num curso de hipnose que eu queria aprender a hipnotizar minhas pacientes na hora da anestesia local, que a gente sabe que existe realmente uma forma de você hipnotizar, acalmar, para você minimizar o estresse, a dor na hora da anestesia local. Eu fiz um curso com essa intenção, só que eu fiquei um pouco descrente porque no curso todo mundo foi hipnotizado e eu não. Você tem alguma experiência sobre isso? Não consegui. Eu tenho sim. Bom, uma é a Mariana Rios, que ela trabalhava com hipnose na época, hoje ela é nutricionista, e ela falou, eu vou te hipnotizar, e pronto, ela começou a fazer tentativa, depois ela, você não é hipnotizável, porque eu estou aqui tentando te hipnotizar e você já está trazendo circunstâncias sobre a hipnose aqui, pronto. Né? Então a gente é igual. E o outro também é o Pyong Lee, eu acho que todos conhecem o Pyong Lee. Pronto, ele também sugeriu a hipnose, mas ele também revelou que tem pessoas que realmente é mais complexo hipnotizar.
Eu não sei, a pessoa está tentando me hipnotizar e eu estou pensando muito sobre aquilo tudo que ela está fazendo e estou pensando em outras situações também É. e Mas eu eu não acho sei se que eu é consigo isso. chegar no É, estágio. é o controle da mente. Eu acho que é o controle, quando você controla bem a tua mente. E é legal nisso, quando você controla bem a sua mente, você também consegue controlar a sua morfologia. Eu acredito muito nisso. A gente ainda vai fazer um trabalho sobre isso, um artigo sobre isso, viu? Porque realmente você consegue modificar o teu corpo através. A gente vê, né, que tem doenças que têm alguma relação com alguns tipos de sentimento, né? Então, vamos fazer um trabalho sobre isso. É legal quando a gente fica conversando que a gente começa a pensar em alguns trabalhos, né, Fabiano? Alguns artigos. É, é porque a gente é muito acelerado, né? Então vai tentar hipnotizar e a gente está com a cabeça ali a todo vapor pensando em várias coisas. Bom, vamos mudar então agora um pouquinho de novo sobre inteligência, tá? Que a gente vai falar em relação à genética. Existem alguns genes que foram associados à inteligência humana. Sim, sim, também é poligênico, mas temos o projeto de IP, que você conhece. Ah, explica para as Então, pessoas o que que é o DIP. É legal, é interessante. o projeto de IP ele nasceu de uma ideia em que, bom, eu era cobaia em um estudo genético de inteligência e eu comecei a perceber algumas coisas no estudo genético e eu comecei a me aprofundar em todos os estudos genéticos relacionados à inteligência que existem. Entrei em contato nas sociedades científicas para buscar e falar, conversar com os cientistas que fizeram esses estudos genéticos, os de maior fator impacto, de maior amostra. E pronto, conversei com alguns que são os mais famosos hoje do mundo sobre esses estudos. Eu encontrei uma correlação no sentido de não apenas se guiar por um estudo, mas poder analisar outras vertentes, como eu chamo, outros estudos, e até mesmo entender a probabilidade de que aquela circunstância em si ela substituir uma outra circunstância. Então, eu tive dados aqui, por exemplo, mais de 100 pessoas, todas elas com teste de QI supervisionado, válido, né? Porque quando a gente fala de teste de QI, que eu chamo de verdadeiro, que é o teste supervisionado, que é comprovado cientificamente, a gente fala do VAIS, a gente fala de testes aí como o Binet, por exemplo, CATEL. Então, pessoas que fizeram esses testes, o que nós fizemos no nosso estudo? Primeiro, a gente estava aceitando os candidatos, no caso os voluntários, que tivessem feito teste de QI supervisionado, ou seja, com neuropsicólogo que tenha aplicado, e que sejam testes que são comprovados cientificamente, né, como o VAIS, o CATEL, né, o Binet, que são testes que realmente a gente sabe que são utilizados, inclusive, em estudos genéticos de inteligência. E pronto, separamos mais de 100 pessoas de alto QI, o estudo ainda está em andamento, e analisamos todos os principais estudos que existem. Eu encontrei, por exemplo, uma relação de pessoas com predisposição baixa para velocidade de processamento, e eu pensei, poxa, mas ela tem alto QI, mas ali nos genes relacionados às sinapses, como o SNAP25, por exemplo, crônico, tinha ali uma predisposição alta ao maior QI, por exemplo. E a sinapse também tem relação com a própria velocidade de processamento. E aí eu comecei a pensar de que um fator em si podendo compensar outros fatores, ou seja, por que não você ter aqueles genes ali que aumentam a produção e desenvolve aqueles outros genes que naquele outro estudo dão uma produção menor? Vamos colocar dessa maneira mais leiga, né? Comecei a analisar também a morfologia e, por exemplo, o tamanho do hipocampo, o tamanho do córtex cerebral, espessura. Comecei a analisar todos esses detalhes, mas não levando-os como consideração definitiva. E analisando o estudo, por exemplo, de extremo alto QI, um estudo muito famoso que também faz parte do nosso relatório, entre outros estudos, e eu criei um estudo que eu chamo de avulso, em que eu separei as SNPs, né, as variantes mais importantes, que mais se repetem em estudos genéticos de inteligência, e eu criei o nosso próprio estudo baseado nessas variantes, que são as principais variantes, e variantes que não se repetem em outros estudos, por exemplo. Esse projeto de IP,
eu consegui unir, quando nós ultrapassamos 150 pessoas, 150 voluntários, e todos eles tiveram o teste de QI supervisionado, como eu mencionei, teste VAIS, BNI, CATEL, e inclusive também as suas personalidades ali, por um questionário respondido, que são pessoas realmente superdotadas, né? E pronto, e eu comecei a avaliar os estudos e encontrar questões ali que são bem interessantes, do tipo a velocidade de processamento baixa e genes relacionados à sinapse com predisposição alta, e eu comecei a encontrar esses fatores de uma coisa compensar a outra, né? Até porque em ciência e biologia isso é bem comum. E pronto, claro, aqueles estudos mais famosos corroboram bastante em relação ao resultado. Questões da morfologia também. Então, são inúmeros estudos que a gente buscou, são todos os que saíram até os dias atuais. Fico sempre, claro, analisando, pesquisando, sabendo se saiu algum estudo novo, mas o mais interessante é que o resultado corrobora. Então, quando a gente pega ali e vê que aquela pessoa tem um QI de 140, por exemplo, e que o resultado do relatório de IP diz que a pessoa pode ter entre X e Y de pontuação, e o 140 está entre essa pontuação que poderia ter, então a gente fica contente com o resultado e, né, o resultado está corroborando. Mas não apenas isso, o projeto de IP ele consegue analisar também não só a inteligência, e também sabemos que a inteligência tem relação com outros fatores, porque a inteligência é um neuroprotetor. Então, se você tem um alto QI, você tem uma chance menor de ter transtornos. Mas a pessoa tem uma predisposição alta ao transtorno tal. Beleza, mas o alto QI vai servir de neuroprotetor. Mas eu conheço uma pessoa de alto QI com autismo. Eu conheço uma pessoa de alto QI com TDAH. Sim, o alto QI também vai amenizar os prejuízos do transtorno. Então, se você pegar uma pessoa com TDAH e alto QI e analisar o comportamento, e uma de TDAH sem alto QI, e também analisar o comportamento, você vai ver que o de TDAH e alto QI ele vai ter menos prejuízo relativo ao TDAH. Assim como o próprio autismo. Se você pegar os Aspergers, por exemplo, que são autistas com pontuações bastante elevadas, você vai analisar que eles têm mais interação social do que os autistas que não têm essa pontuação mais tão elevada. Olha que interessante. E uma interpretação também sobre a emoção, interpretações no geral, dos Asperger é bem diferente. Inclusive, nas sociedades de alto QI, todos os Aspergers que eu conheço, eles não gostaram de incluir Asperger como o autismo nível 1, né? Porque eles acreditam de forma observacional que o comportamento deles é diferente. Não porque eles se consideram mais ou menos inteligentes, não tem nada a ver com preconceito, ou com narcisismo, ou com ego, não, nada a ver. Na realidade, é simples, porque pessoas superdotadas têm senso de justiça e querem as coisas bastante corretas. Estudos, inclusive, já comprovaram que pessoas superdotadas tendem a ser mais honestas. Então, na verdade, eles só querem algo honesto sobre a condição. Né? Agora, no meu aniversário, por exemplo, veio uma amiga minha da Triple Nine, que ela é Asperger, e novamente ela tocou nesse assunto. Ela falou, como pode colocar o Asperger em autismo nível 1 se é nítido que o comportamento é bastante diferente. Ela tocou nesse assunto comigo, e ela é Asperger diagnosticada, né? É da Bélgica. Então, é interessante porque você analisando os genes relacionados à inteligência, você vai analisar também os transtornos em geral, esquizofrenia, a predisposição ao Alzheimer, a Parkinson, tudo isso está relacionado. E esses mesmos genes relacionados à inteligência também têm relação com traços físicos. Olha que interessante. Então, tudo isso você pode analisar. Então, o JIP ele se tornou um hobby também, né, e algo de curiosidade. É mais um dos projetos que eu tenho para aguçar, para resolver a minha curiosidade, e que a gente vai se divertindo com os achados e, melhor ainda, os voluntários estão satisfeitos. Olha, eu vou te contar dois casos, Elódio, que é muito interessante, que um deles foi um rapaz e ele tem o comportamento de superdotado, os traços de personalidade, mas o teste de QI dele deu 110 pontos. E ele fez o JIP e eu revelei para ele que geneticamente ele poderia ter uma pontuação muito mais alta, uma superdotação acima de 130, e dizia que ele poderia ter acima de 130. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, olha, você precisa me
dizer mais sobre você, você precisa me contar mais sobre você, sobre a sua vida. Ele falou, Fabiano, analisando o relatório de IP, analisando o meu teste de QI, a minha personalidade, que é um motivo pelo qual te procurei, bom, eu uso crack. Eu sou viciado em crack há muitos anos. E deve ser por isso que eu não te contei, mas meu exame de neuroimagem deu uma atrofia no meu cérebro. Nossa. Eu falei, poxa, a variável é maior. O relatório te dá uma probabilidade de pontuação, né, numa distância maior, ela não é exata, é impossível ser exata, mas deu ali a probabilidade dele ser acima de 130 pontos, sim. E ele pensou sobre isso, raciocinou sobre isso, eu queria entender mais o que aconteceu ali no relatório dele, por que não corroborava. E foi então que ele revelou, ele falou, olha, Fabiano, eu te procurei porque os meus traços de personalidade são de pessoas superdotadas e eu me via dessa maneira conforme eu vejo os relatos, eu assisto os relatos, mas a minha pontuação deu 110 e eu tenho aqui um exame de neuroimagem que mostra uma atrofia do córtex e isso tem relação com o uso de crack. Então, eu sou viciado em crack já há um tempo e penso que isso está me prejudicando, obviamente. E você me trouxe agora um resultado que me deu ali uma expectativa e uma esperança e uma autoconfiança para que eu possa largar isso e tentar recuperar alguma coisa. E ele falou, eu sei que eu não posso recuperar, né, em plenitude, vamos colocar dessa maneira, mas eu vou poder, através da neuroplasticidade, obviamente, melhorar o meu cérebro. E quem sabe fazer um teste de QI mais para frente e aumentar essa pontuação, revelando assim que meu cérebro está em melhores condições. Isso é um caso. Tem um outro caso também em que eu fiz a filha de uma senhora em que é superdotada e ela analisou o relatório. Foi então que ela encorajou-se em fazer o dela também. Fez um teste de QI na internet, me mandou o resultado. Eu falei, olha, não tem como confiar em teste de QI na internet. Inclusive, eu já vi muita gente tirar pontuação altíssima em teste de QI na internet, mas encorajou de fazer o teste vai supervisionado e pronto. Ela teve uma pontuação mais digna e ela começou a entender melhor a relação com a filha dela. Inclusive, ela chegou e perguntou para mim, a inteligência veio do pai ou da mãe? Eu falei, olha, você vai ver matéria que diz que é da mãe, mas não é verdade. Isso já foi comprovado que não é verdade, é poligênico. E eu tenho aqui todas as provas possíveis que não vêm da mãe. Pode ser da mãe, pode ser do pai, é um conjunto. Né? Então, no teu caso, teria que ter o marido fazer para que a gente soubesse de onde pegou. A maioria dos casos em família, nós avaliamos que o filho tinha um QI maior do que o dos pais. A herança da inteligência, se é da mãe ou do pai. Mas olha, eu conheço a sua esposa, eu sei que ela é muito inteligente, então me fala aí, o que você acha? Geralmente as pessoas inteligentes se associam com pessoas inteligentes também, né? Faz parte do processo evolutivo. É interessante porque eu estava hoje escrevendo um trecho de um artigo científico que eu estou fazendo sobre questões sexuais em pessoas superdotadas, né? E pronto, é normal, assim como existe um atrativo físico, existe também um atrativo da inteligência. Faz parte da evolução, então você buscar por pessoas mais inteligentes para que você tenha melhores chances de sobreviver. Até porque também historicamente, né, pessoas mais bem-sucedidas, elas tinham uma tendência maior a sobreviver mais tempo. E isso fica na nossa memória genética, fica em nossas estonas e é passado de geração para geração. Pronto, então, através desse relatório de IP, eu consegui analisar, encontrar, descobrir muitas coisas, e para mim, a essência da descoberta e é a formatação de engramas de memória. Então, quando eu estou encontrando coisas, achando coisas, tendo lógica, né, encontrando a lógica das coisas, isso me motiva, isso me satisfaz. Não é a internet, o Instagram, não é o TikTok, não é o filme. Na verdade, o que mais me satisfaz realmente é descobrir, né, a verdade sobre aquilo, principalmente sobre nossa origem, sobre questões relacionadas ao nosso comportamento e por que nós somos assim. O JP vem trazendo isso para mim e a genética, ela vem trazendo isso para mim. Eu não posso dizer que ela trouxe porque eu tenho muito que aprender ainda em relação à genômica,
A neurociência também vem trazendo isso para mim, porque a neurociência ela não para, vão se descobrindo mais coisas também. E pronto, isso para mim é o que me dá, o que eu chamo de motivo de vida. Nossa, fantástico, Fabiano. Olha só, deixa eu te falar. A gente tem que terminar agora, infelizmente, porque a gente tem um tempo, mas eu vou, gente, eu prometo, eu vou continuar. Eu vou ficar aqui com ele, aliás. Eu vou segurar você, Fabiano. Desmarca tudo que você tem agora, seus compromissos, que a gente vai ter um outro episódio na sequência, porque é super interessante a gente falar mais sobre o GIP, falar sobre genômica, falar sobre neurociências, sobre longevidade, inteligência. Então, gente, segura aí, porque a gente vai ter o próximo episódio sobre os segredos da longevidade com Fabiano de Agrela, o doutor, meu amigo, super inteligente. E assim, eu aprendi muito agora e a gente vai aprender muito mais no episódio seguinte. Até o próximo. Qual será o segredo da longevidade?